Olá, aluno do curso de Teologia Ridel. Estamos entrando no segundo módulo de Teologia do seu curso. Desta vez, o nosso convidado é o professor Márcio Falcão. Ele é formado em Direito, também formado em Teologia e mestrando em Teologia pela Universidade Metodista. O professor Márcio Falcão vai entrar com as 4 matérias do segundo módulo e eu gostaria que você oferecesse a sua atenção com muita qualidade para aproveitar bastante o seu material didático e agora as aulas com vocês, o professor Márcio Falcão. Lembrando que no final nós voltamos com um tempo de perguntas e respostas, então aproveitem bem, anotem as suas dúvidas e no final a gente volta. Olá, você do curso de Teologia Ridel. Agora estamos começando o segundo módulo e neste módulo você vai aprender mais 4 disciplinas. Essa de agora que se começa é a de Cristologia e nós iremos aprender o que é Cristologia, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, os nomes de Cristo, a vida e os ensinos e obras de Jesus. Vamos começar então falando sobre Cristologia. O que vem a ser esse termo Cristologia? É a união de 2 palavras gregas, Christos e logia. Christos quer dizer ungido ou uma pessoa escolhida. E logia é o estudo. Então, neste módulo você vai aprender sobre a pessoa de Jesus Cristo. Isso é muito importante para a sua vida. Saber quem é Jesus é muito importante, porque existiram e existem até o dia de hoje muitas pessoas que se dizem ser o Cristo. E nesta matéria você vai ser apto a aprender sobre a vida de Jesus, a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus. Agora vamos falar sobre a humanidade de Jesus. Quem foi Jesus? Jesus nasceu da Virgem Maria, foi cheio do Espírito Santo, cresceu num lar piedoso, frequentou uma sinagoga e, em média, com 30 anos de idade, ele foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João e daí começa o seu ministério. Como homem, Jesus cresceu como uma pessoa normal, sentia dor, sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu sede, ele possuía emoções, ele tinha um corpo físico e tinha também um espírito humano. Sobre a divindade de Jesus, nós podemos afirmar que ele era o próprio Deus na terra, porque ele possuía os mesmos atributos que o Pai tem, como o Espírito Santo possui. Ou seja, ele tem todo o poder, ele era onipotente, ele era onisciente porque ele sabia de todas as coisas, ele era santo, santidade é um atributo de Deus e podemos afirmar com toda certeza que Jesus era divino. Pelos nomes de Jesus e sua natureza, os nomes é algo que revelam o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Jesus, ele teve o seu nome mesmo, Jesus, que significa Salvador. O nome Cristo significa ungido, alguém separado por Deus para uma grande obra. Ele também foi chamado de o Filho do Homem, como também foi chamado de Filho de Deus. Mas o nome que demonstra especificamente a divindade de Jesus é o nome Senhor, o tetragrama divino, o nome impronunciável pelos judeus, que é YHWH, o tetragrama, que traduzido para o grego, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, se chamou Kyrios no grego e traduzido para a língua portuguesa de Senhor. Jesus foi chamado de Senhor, de Kyrios. Isso é mais uma prova de que Jesus Cristo é o próprio Deus na terra. E finalmente, ainda sobre essa matéria Cristologia, você poderá ler no módulo a respeito de Jesus Cristo nos Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo nas Epístolas, Jesus Cristo no Apocalipse. E aqui nós encerramos essa disciplina e já vamos para a outra matéria deste módulo 2. E agora nós vamos falar sobre História de Israel. História de Israel começa
em uma cidade da Mesopotâmia chamada Ur dos Caldeus, aonde Deus chama o patriarca Abraão para sair da sua cidade, do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, em direção à terra que Deus escolheu para ele, e ele para na cidade de Harã. Ele leva consigo Ló, o seu sobrinho, a sua esposa e mais animais e mais servos com ele. Da Mesopotâmia, Abraão desce para a terra de Canaã, aonde que seria a terra prometida. Uma característica de Abraão é que Abraão era um homem de tenda e era um homem de altar, ou seja, aonde Abraão chegava, ele armava uma tenda e antes de armar a sua tenda, ele oferecia sacrifícios ao Deus de Israel, ao Deus que lhe apareceu na Mesopotâmia. E de Abraão vai sair a descendência do Messias. Deus lhe faz promessas de que os seus descendentes seriam inúmeros como as estrelas do céu. Abraão gera Isaque. E de Isaque vai gerar Jacó, e Jacó as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel vai ter um jovem de nome José, que é vendido para o Egito, e no Egito ele se torna um homem grande, poderoso, ele vai preso, até que ele se torna o segundo de Faraó e manda buscar o seu pai que se encontra na terra de Canaã, e dali em diante a história de Israel continua. José morre no Egito e pede para que seu corpo fosse transportado para a terra prometida. 400 anos depois, nasce no Egito uma criança em que é colocada no rio Nilo, e essa criança desce até onde a filha de Faraó estava tomando banho. A filha de Faraó olha para essa criança, gosta dela, e a irmã deste jovem pede à filha de Faraó que chamasse uma judia, uma hebreia, para cuidasse dessa criança. A menina chama a própria mãe, que vai cuidar dessa criança até a idade de desmamar. Quando é entregue de volta a filha de Faraó, ela lhe dá o nome de Moisés. Um dia, Moisés sai para olhar as obras que estavam sendo feitas no Egito e vê um hebreu e um egípcio brigando. Ele mata o egípcio e volta para o palácio. No outro dia, ele vê hebreu e hebreu brigando. E ele então vai lá conversar com os hebreus e descobre-se que ele havia matado um egípcio. E ele foge para a terra de Midian. Na terra de Midian, Moisés encontra com Jetro, que lhe dá a sua filha como esposa, chamada Zípora. Um dia Moisés vai até o monte Sinai ou Horebe, e ele vê uma sarça ardendo, pegando fogo, e no meio da sarça um ser espiritual, da qual ele vira para ver. Quando ele volta e vai ver de novo, ele ouve uma voz desse ser celestial que diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E ali Moisés recebe de Deus a incumbência de voltar ao Egito e libertar o seu povo. Moisés primeiramente resiste, mas volta juntamente com seu irmão Arão. E no Egito ele vai confrontar Faraó com os 10 sinais, com as 10 pragas, e a última delas vai findar-se com a morte dos primogênitos. O povo de Israel sai do Egito levando muito ouro, muita riqueza, e eles chegam até o Mar Vermelho. De frente com o Mar Vermelho, o Faraó com o seu exército que não havia desistido, vem atrás dele, e Deus manda a Moisés tocar no Mar Vermelho. Quando ele toca, o Mar Vermelho se abre, o povo de Israel passa, e do outro lado Miriam canta louvores a Deus pelo grande livramento. Eles caminham em direção a uma terra desconhecida e chegam até a cidade de Mara. Mara significa amargo, porque neste local não tinha águas, e Moisés lança uma árvore até as águas e as águas se tornam doces. Eles saem de Mara e vão em direção a Elim. De Elim, eles vão em direção a Refidim. Em Refidim, o povo murmura contra Moisés porque estão enjoados da comida que eles estão recebendo e querem comer carne. E Deus diz para Moisés que aquele povo não comeria carne nem um dia, nem 5, nem 10, nem 15, mas por 30 dias eles comeriam carne. E Deus manda um vento oriental que traz até o acampamento dos israelitas codornizes. E eles comem tanto,
mas comem tanto que a Bíblia diz que chegou até sair dos seus narizes. De Refidim, eles descem em direção ao Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus chama Moisés para que subisse até o Monte Sinai e que o povo ficasse distante. E lá no Monte Sinai, Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos. Deus mostra a Moisés o tabernáculo, dá a ele toda a direção e toda a instrução de como deveria ser construído o tabernáculo na terra. Moisés desce do Monte Sinai e quando ele está ao cume do monte, o povo de Israel estava festejando e dançando porque acharam que Moisés tinha morrido e fizeram para si um bezerro de ouro feito pela mão de Arão, irmão de Moisés. Quando Moisés vê o bezerro de ouro, Moisés, muito irado, ele joga as tábuas da lei no chão e diz para a nação de Israel: quem é do povo de Deus, venha para o lado de cá. A tribo de Levi vem para o lado de Moisés e Moisés diz: sai matando teus irmãos no meio de vós. E eles fazem isso. Naquele dia é instituído o maior ofício que Deus poderia dar para um homem, que é o ofício sacerdotal. Daquele dia em diante, a tribo de Levi seria a tribo escolhida para ministrar o sacrifício e as ofertas ao Deus de Israel. Entre o Monte Sinai e a Terra Prometida, o povo de Israel peregrinou por 40 anos, até que Deus levantou Josué, o capitão Josué, para que o povo de Israel, aqueles que saíram do Egito, entrassem na Terra Prometida. E com Josué, Deus começa fazendo um grande milagre. O Rio Jordão se abre e eles entram na Terra Prometida e vão conquistando as terras, até que Josué morre. Com a morte de Josué, levanta-se o período dos juízes de Israel. E o tempo dos juízes foi um período instável para a nação. Quando Deus levantava um juiz, a nação andava segundo a vontade de Deus. Mas bastava o juiz morrer e a nação já se desviava da palavra de Deus. O último juiz de Israel foi Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus, em que a palavra de Deus na boca de Samuel era verdade, ela se cumpria. O povo de Israel olhou para as nações vizinhas e quiseram um rei. Isso deixou Samuel muito entristecido. É no período de Samuel que o povo troca a teocracia para a monarquia. Eles deixam a direção de Deus e escolhem um rei. E o primeiro rei de Israel é Saul. Saul começa bem, mas termina mal. Deus escolhe o segundo rei de Israel no meio das ovelhas, e o nome desse jovem é Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que preparou tudo para que o seu filho Salomão construísse o templo de Israel. Salomão constrói o grande templo de Israel, a casa de Deus, e o povo vai sempre agora para Jerusalém adorar ao Deus de Israel. Com a morte de Salomão, o reino é dividido em dois, Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos vão ser do Reino do Norte e 2 tribos do Reino do Sul. O Reino do Norte não vai ter um rei que vai andar segundo a vontade de Deus, enquanto que no Reino do Sul eles vão ora seguir a vontade de Deus e ora vão desobedecer a vontade de Deus. O Reino do Norte vai ser destruído pela Síria no ano de 722 a.C. O Reino do Sul perdura um pouco mais de tempo, porque eles ora obedeciam a Deus, ora desobedeciam, mas vai ser destruído também no ano de 586. As tribos de Israel vão ser dispersas e serem levadas para a Babilônia. Muito tempo depois, vai ser levantado um outro império, Medo-Persa, e Ciro permite o regresso do povo de Israel à sua terra. Com essa volta à Terra Prometida, vai se findando a história de Israel, e agora nós passaremos para outra disciplina, que é angelologia. Este assunto agora que vamos tratar é chamado na teologia de angelologia. Ângelo, anjo, logia, estudo acerca dos anjos.
Primeira coisa que queremos falar é sobre a origem dos anjos. Quando que surgiram os anjos? A Bíblia Sagrada não fala especificamente o dia que Deus criou os anjos, mas ela relata que todos os seres espirituais, especificamente os anjos, foram criados por Deus. Eles são numerosos. As Escrituras dizem que são miríades de miríades e milhares de milhares. Os anjos não tem como aferi-los, dizer são 1.000, 2.000, 10.000, nem que eles procriam ou que eles aumentam no céu. A Bíblia apenas diz para nós que eles são muitos. Veja que, quanto à natureza dos anjos, podemos dizer que os anjos no seu estado original, ou seja, no céu, eles são incorpóreos, mas a Bíblia relata que há vezes, por permissão divina, e somente por permissão divina, eles tomam corpo humano, como aconteceu em Gênesis 18, 19, quando os anjos vieram à terra e foram até a cidade de Sodoma e Gomorra. Os anjos possuem personalidade, eles são sábios, eles têm livre-arbítrio, ou seja, eles têm liberdade de escolha, eles podem escolher obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Os anjos têm uma característica deles, é que eles não devem ser adorados. O anjo que serve a Deus, um anjo temente a Deus, ele não aceita adoração. Nós temos um exemplo disso no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos de número 8 e 9, onde João, o apóstolo João, após receber toda a revelação do fim do mundo, ele se prostra diante de um anjo para adorá-lo, e o anjo o repreende dizendo: João, não faças tal, se você quer adorar alguém, adore a Deus. Então, anjo que teme a Deus não pode ser adorado. Quanto à classificação dos anjos, nós temos na Bíblia, na revelação de Deus, anjo, arcanjo, querubim e serafim. Vamos começar pelos anjos. Os anjos são seres espirituais, o próprio nome anjo diz quem são eles. Anjo no hebraico é malak e no grego é agelos ou ângelos. Ambos os termos, tanto no grego e no hebraico, significam aquele que traz uma mensagem, como por exemplo o anjo Gabriel, que desceu à terra e anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Já a palavra arcanjo é a união de duas palavras gregas, arque, que é chefe, e anjo ou ângelo, que significa chefe dos anjos. E na Bíblia só aparece um nome para isso, Gabriel. Gabriel é um arcanjo. Nas Escrituras também encontramos seres espirituais de elevada posição, que são os querubins e os serafins. E nós entendemos que eles não são anjos porque eles não trazem mensagem aos homens, mas são seres espirituais de elevada posição. Os querubins, eles aparecem na cortina que separava o lugar santo do santíssimo, e também na arca da aliança que estava no lugar santíssimo. Em cima dela tinha o propiciatório, e em cima do propiciatório tinha dois querubins, um voltado de frente para o outro. Os serafins também são seres espirituais de elevada posição e só aparecem no livro do profeta Isaías, capítulo 6, louvando a Deus. Então nós temos assim a classificação dos anjos. Quanto ao ministério dos anjos, nós encontramos nas Escrituras especificamente eles adorando a Deus. Os anjos foram criados para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para executar os juízos de Deus, como nós lemos na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 31. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Assim, nós finalizamos essa disciplina sobre a matéria dos anjos. Vamos para a próxima matéria, que é Panorama do Novo Testamento. Vamos falar sobre Panorama do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Começa o Novo Testamento com os Evangelhos, e são 4.
3 são chamados de sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. São chamados de sinóticos porque eles têm muita semelhança entre eles. Já o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, é diferente porque ele mostra Jesus como Deus, o Deus que veio a este mundo salvar o pecador, como ele mesmo diz no versículo de número 1 do seu livro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Evangelho de Mateus mostra o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, mostra Jesus como o servo sofredor. Já Lucas mostra Jesus como o homem perfeito. E João, como nós acabamos de dizer, mostra Jesus como o Verbo, como o próprio Deus na terra. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação da obra evangelizadora de Jesus Cristo. Ele mostra como que a igreja se expandiu, para onde a igreja foi. Ele dá uma continuação à mensagem de Jesus por intermédio dos seus servos, dos apóstolos e principalmente do apóstolo Paulo. As epístolas é quem desenvolvem a doutrina da igreja, desenvolve o ensino da igreja. É através do apóstolo Paulo e das suas cartas, das suas epístolas, que a igreja é instruída. E por fim, o Novo Testamento termina com o livro do Apocalipse, aonde Deus mostra a João a consumação dos séculos. Tudo o que vai acontecer no final dos tempos está no livro do Apocalipse. Assim, nós findamos este módulo com as 4 disciplinas do módulo 2 do curso de Teologia Ridel. Bom, pessoal, conforme prometido, estamos de volta agora com uma sessão de perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado da aula tanto quanto eu gostei. Agora, eu converso com o professor Márcio Falcão, fazendo aqui algumas perguntas a respeito dessas 4 disciplinas que ele já mencionou. Professor Falcão, muito bom tê-lo com a gente nesse momento de perguntas e respostas. E a primeira pergunta, claro, sobre cristologia é: existem evidências textuais na Bíblia sobre a divindade de Cristo? Ou seja, Jesus Cristo é Deus? Olha, existem várias evidências bíblicas para esta resposta. O próprio João, que escreveu o Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse mesmo Evangelho, em João 3,16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra unigênito no grego é monogenes, a união de 2 palavras gregas, mono e genes. Mono é um. E genes, essa palavra genes, é a mesma raiz da palavra genética. Ou seja, já há 2000 anos atrás, já tinha-se evidência ou prova por meio da palavra de que Jesus é o único da espécie divina, como esse termo quer dizer. Então, por esse texto e por outros mais das Escrituras, nós temos a evidência de que Jesus Cristo é verdadeiramente o Deus de Israel, o Salvador do mundo. Ok, professor, o senhor falou sobre a história de Israel. E na sua palavra, na sua palestra, na sua aula, o senhor cita o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as 2 tábuas da lei. O senhor até citou que ele quebrou as tábuas da lei no episódio do bezerro de ouro. O Moisés recebeu apenas os 10 mandamentos no Monte Sinai, ou existem mais mandamentos fora esses 10 mandamentos? Como é que é isso? Olha, o Pentateuco, 5 livros, também é chamado de livro da lei, livro de Moisés. O Pentateuco, ele contém não apenas os 10 mandamentos que foram escritos nas tábuas da lei. Segundo o rabino Moshe Maimônides, ele diz que são 613 mandamentos dentro de todo o Pentateuco, sendo 365 mandamentos negativos e 248 positivos. Logo, não são apenas os 10 mandamentos que Moisés recebeu. Dentro de todo o Pentateuco temos 613 mandamentos. Ok. O
Sobre a doutrina dos anjos, você faz uma distinção entre anjos, propriamente dito, e você coloca serafins e querubins numa outra classe. Ao que se daria essa distinção de classes, professor? Na classificação, como eu falei, anjo e arcanjo existe hierarquia, até porque arcanjo é chefe do anjo. Mas querubim e serafim não existe hierarquia porque eles são seres espirituais de elevada posição. E como eu falei, anjo é aquele que traz mensagem, que vem até uma pessoa e traz uma mensagem de Deus àquela pessoa. E nas Escrituras nós não encontramos um querubim trazendo mensagem, mas encontramos ele protegendo, como no livro de Gênesis, quando Adão e Eva pecam, Deus os expulsa do jardim do Éden e coloca um querubim para proteger o acesso. E também na cortina do tabernáculo tinha um querubim protegendo o acesso do lugar santo para o Santíssimo. Então ele não traz mensagem. Já o serafim aparece só uma vez nas Escrituras, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, e lá ele está louvando, glorificando e exaltando ao Deus de Israel, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua glória. E por isso eu entendo que anjo e arcanjo há uma classificação. Querubim e serafim não são anjo e não há uma classificação entre eles, são seres espirituais de elevada posição. Por isso, por conta dessa explicação, é que o João Batista, por exemplo, é chamado de anjo. Os pastores das 7 igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse, também recebem essa distinção de anjo, não no sentido de ser um ser espiritual celeste, mas de ser um mensageiro de Deus. Exatamente, César, exatamente porque são mensageiros de Deus, trazem mensagem de Deus e podem ser chamados de anjos de Deus, não como ser espiritual, um ser imaterial, mas como mensageiro de Deus. Bom, na sua aula sobre o Novo Testamento, panorama do Novo Testamento, a última aula desse módulo, você cita os evangelhos, as cartas paulinas e tal. A minha pergunta nesse ponto é: qual é a principal mensagem? Qual é a mensagem central do Novo Testamento? Qual é a missão do Novo Testamento diante do homem? Que mensagem ele traz? Qual é a importância do Novo Testamento? A importância do Novo Testamento é que ela cumpre a mensagem do Antigo, onde Jesus foi profetizado. O Novo mostra que ele veio, nasceu de uma mulher, cresceu, morreu, ressuscitou ao 3º dia, e que todos quanto creem nele, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se tornam filho de Deus, são salvos no nome de Jesus. Então a mensagem central do Novo Testamento é Jesus. Jesus. Bom, com isso a gente termina mais esse módulo, mais esse DVD. Espero que vocês tenham gostado. Meu obrigado ao professor Dr. Márcio Falcão. E a gente vai continuando no nosso estudo. Não se esqueça que os DVDs são apenas uma ajuda adicional. O seu curso está na íntegra, impresso aí nas suas mãos. Então aproveite bem, faça os exercícios. Se preciso for, ligue no plantão Tira Dúvidas, tire as suas dúvidas. É assim que você cresce no conhecimento, na graça e na fé. Então a gente vai voltar no próximo DVD tratando do 3º módulo, o 3º DVD. Um abraço e até lá!